Vamos passar à última testemunha de acusação, Marco Antônio Freire Gomes. Testemunha conjunta da Procuradoria-Geral da República, do colaborador Mauro Cid, também do réu Garnier, do réu Bolsonaro e do réu Paulo Sérgio. Já está presente a testemunha Freire Gomes? Sim, Excelência. Cumprimento o testemunha, ex-comandante do Exército, testemunha Freire Gomes, também da mesma forma que as demais, já foi qualificada com nome completo, idade, local de residência, profissão. Pergunto à testemunha se é parente em algum grau de alguma das partes ou qual sua relação com as partes. Mais uma vez, boa tarde, ministro. Boa tarde aos demais. Negativo. O relacionamento com as demais testemunhas e as pessoas citadas é eminentemente profissional. Agradeço ao comandante Freire Gomes. Quem pediu a palavra? Se me permite, sou advogado aqui do general Freire Gomes. Eu posso fazer um pedido rapidamente antes de começar? Por favor. É porque o depoimento do general lá na PF durou 11 horas. A gente chegou às 2, saiu 1 da manhã. Eu imagino que aqui talvez possa se prolongar. E eu queria já pedir de antemão, se possível, a gente fazer um intervalo, se demorar demais ali, por exemplo, depois das perguntas da PGR, para fazer um intervalo. Doutor, vamos dar curso aos acontecimentos. Se houver necessidade de intervalo, nós assim o faremos. Pode ficar tranquilo. Perfeito, obrigado. Então, ao comandante Freire Gomes, também advirto, nos termos do artigo 342, o compromisso de dizer a verdade sob pena dos crimes de falso testemunho, e passo de imediato a testemunha para a inquirição da Procuradoria-Geral da República para o procurador Paulo Gonet. Obrigado, senhor presidente desta audiência. Cumprimento o general Freire Gomes, o seu advogado. O senhor se recorda do seu depoimento na Polícia Federal, general? O senhor confirma o que foi registrado daquele ponto, daquela tomada de depoimento? Sim, senhor, me recordo. Obviamente que, pela duração, como já foi dito aqui, do depoimento de mais de 11 horas, pode ter ficado alguma coisa um pouco mal compreendida, mas me recordo, sim, senhor. Perfeito, o senhor confirma, né? O que foi depoimento. O senhor participou de uma reunião ministerial de 5 de julho de 2022. O senhor se recorda também qual foi essa pauta principal dessa reunião? Qual foi a ordem, a orientação do presidente Jair Bolsonaro aos seus ministros de Estado? Não, eu me recordo, nós estávamos presentes, era uma reunião ministerial, e embora como não ministros, nós estávamos presentes ali. E o contexto geral me pareceu um contexto eminentemente político, em que o presidente externou os aspectos relacionados com os passos seguintes das eleições e foi restrito a questões de eleição e políticas, né? Que nós, comandantes, não apenas assistimos àquela reunião. Deve ser alguma orientação para que fizessem críticas ao sistema eletrônico de votação? Não, senhor. Como eu falei, ali o nosso representante efetivamente era o ministro da Defesa, que falava pelo viés político. Os comandantes militares estavam ali presentes apenas, como já é um protocolo nas reuniões ministeriais, os comandantes militares participarem. Nem sempre tem interferência e não foi o caso. Então, ninguém fez nenhuma crítica ao sistema de votação eletrônica nessa reunião? Não entendi a sua pergunta, por favor. A pergunta é se nessa reunião não se fez nenhuma crítica, não se promoveu nenhuma crítica ao sistema eletrônico de votações. Pois não. Foi comentado a questão do sistema de eleição,
foram feitas observações e críticas nisso aí, mas nós, os comandantes, apenas ouvimos. Perfeito. A minha pergunta é justamente essa. Se alguém, não o senhor hoje, mas se alguém que promoveu a reunião estava levantando esse assunto. Então, o senhor confirma que isso aconteceu? Sim, senhor. O senhor participou da Comissão de Fiscalização do Ministério da Defesa sobre as eleições ou acompanhou os trabalhos realizados por essa comissão? Não, doutor. A comissão ela foi estabelecida pelo Ministério da Defesa. Então, chegou-se à conclusão que o mais prudente, uma vez que tratava-se de um assunto eminentemente político, que nós cedêssemos equipes técnicas para auxiliar essa comissão, integrando o Ministério da Defesa. Então, nós não participávamos, os comandantes, diretamente no assunto e, eventualmente, éramos informados do andamento dessa comissão, ou por intermédio do ministro da Defesa, ou, eventualmente, pelo mais antigo representante de cada força no processo. Ok. E pelo trabalho que o senhor acompanhou, pelos relatos que o senhor ouviu, foi identificado algum indício de fraude no processo eleitoral? Não, senhor, não foi identificado, inclusive porque a premissa que nos foi passada com relação a esta comissão era de apurar possíveis vulnerabilidades no processo como um todo, e não efetivamente sobre fraudes. Em nenhum momento foi apresentado qualquer indício de fraude. O senhor tem notícia se o presidente da época, Jair Bolsonaro, ele tomou ciência dessa conclusão que a comissão chegou de inexistência de indício de fraude? Acredito que sim. Tá certo. Bom, nessa reunião do dia 5 de julho, o ministro Sérgio Nogueira chegou a afirmar que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas estavam na linha de contato com o inimigo e que realizava reuniões com os comandantes das forças quase que semanalmente. O senhor pode esclarecer quais eram as circunstâncias mencionadas aí sobre o ministro da Defesa, sobre essa linha de contato com o inimigo? O senhor sabe explicar o que seria isso? Pois não, doutor Paulo Goneu. A expressão utilizada pelo ministro é uma expressão corriqueira no meio militar. Não necessariamente quer dizer que esteja tratando de um inimigo de fato. Eu entendo que foi uma expressão que ele utilizou de uma forma mais enfática, tá? Mas não entendi, do meu ponto de vista, que ele tenha, com isso, denotado essa questão de inimigo, efetivamente, com relação a quem quer que seja. Foi nesse sentido que eu entendi, que essa linha de contato era porque, como a comissão estava trabalhando junto ao TSE, eles estavam acompanhando isso, mas eu não percebi isso como uma insinuação de alguma coisa de inimigo. É um termo, doutor Paulo, que se utiliza muito, utilizamos corriqueiramente. E, com 50 anos de exército, possivelmente ele tenha usado a expressão num momento talvez inadequado. Eu poderia dizer que essa expressão corriqueira ela não se emprega quando é linha de contato com uma pessoa neutra, nem com uma pessoa que esteja do mesmo lado do militar. Mas normalmente se emprega com relação a quem é visto como adversário. Eu posso ter essa leitura dessa expressão? Doutor Paulo, eu acredito que não necessariamente, porque o contato em si não quer dizer que eu estou tendo um contato efetivamente com um inimigo. Nós temos em situações outras em que o contato é feito com tropas amigas também. Então, eu acho que foi um momento infeliz, mas eu não acredito. Não, eu sei, mas então o senhor faz uma distinção entre contato com amigos e contatos com inimigos. A expressão que foi utilizada é que ele estava em permanente contato com o inimigo, né? Então, ele via como adversário, pelo menos. Ainda que a expressão tivesse sido hiperbolicamente utilizada, ele estava falando de alguém que ele via como adversário. Posso ter essa leitura? Eu diria que foi uma expressão inadequada. Tá certo. Nessas pautas dessas reuniões semanais com o ministro da Defesa, que isso foi referido,
Em que consistiam essas pautas? Havia assunto de ordem eleitoral nessas conversas, nessas reuniões? As reuniões com o senhor ministro da Defesa, elas sempre abrangiam assuntos diversos. Obviamente que naquela ocasião o momento tinha maior ênfase nos aspectos da campanha eleitoral. Mas as reuniões ali tinham por objetivo maior manter os comandantes informados dos aspectos e do andamento dessa comissão, uma vez que nós tínhamos representantes técnicos de cada força constituindo essa equipe. Então, era mais no sentido de nos atualizar, né, e, eventualmente, tirar alguma dúvida com relação a isso. Não de influenciar ou de querer qualquer posicionamento. O senhor recebeu, tomou conhecimento de uma carta ao comandante do Exército, de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro, foi publicada no dia 28 de novembro de 2022. O senhor teve ciência disso, né? O senhor chegou a adotar alguma providência a esse respeito? Não. Eu tomei conhecimento dessa carta, até pelas atividades que eu tinha, não acompanhava a mídia efetivamente, mas era informado pelo Centro de Comunicação Social do Exército. E foi por intermédio do Centro de Comunicação Social do Exército que eu tomei conhecimento e, de imediato, determinei que fossem tomadas as providências cabíveis, uma vez que o universo ali elencado era difuso por todo o país, e determinei aos comandantes militares de área que tomassem as devidas providências cabíveis e sancionassem disciplinarmente esses militares. Então, o senhor percebeu nessa carta um mecanismo de pressão por um movimento constitucionalmente impróprio? O senhor viu nessa carta dirigida ao senhor uma forma de incentivo à ruptura institucional ou alguma coisa que fugisse ao âmbito das atribuições funcionais das Forças Armadas? Sem dúvida. Embora eu entenda que esse movimento ele pode ter vindo de fora, não efetivamente de dentro do pessoal da ativa, esse tipo de procedimento, dessa carta de militares da ativa, ele é inaceitável do ponto de vista de hierarquia e disciplina do Exército. Então, inconcebível, e de imediato nós tomamos as providências. Não cabe a qualquer militar da ativa se pronunciar em assuntos políticos e muito menos se dirigir ao comandante diretamente. O texto na carta que diz, fala em covardia e injustiça são as qualificações mais abominadas por soldados de verdade. O senhor acha que isso se referia ao fato de o senhor ter se negado a anuir ao plano de ruptura institucional por meio de uma intervenção militar? Eu acredito que naquele contexto tinha esses elementos. Depois do segundo turno, o senhor chegou a ir ao Palácio da Alvorada? O senhor se lembra de quantas vezes isso aconteceu? Ministro, eu não me lembro realmente quantas vezes, diversas vezes. Eu tive um período muito curto, de menos de um ano de comandante. Nós, sempre que éramos chamados pelo presidente para tratar de assuntos específicos das forças, nós comparecíamos ali, muitas vezes sem nem saber das pautas. Nesse período ao qual o senhor se refere, sim, nós estivemos algumas vezes lá com o senhor presidente da República. E nesses encontros, o então presidente Jair Bolsonaro chegou a questionar o resultado das eleições, pediu que fossem adotadas algumas medidas para questionar os resultados das urnas. O que o senhor expôs ao ex-presidente nesses encontros? Bom, o presidente, nessa fase, ele sempre nos apresentava as questões com relação ao andamento do processo e tinha as dúvidas naturais, né, da campanha eleitoral. Mas em todas as vezes que nós nos reunimos, né, e nós tivemos aí diversas reuniões, a maneira como nos foi apresentada da situação e da conjuntura, ela nos mostrava já naquela ocasião que realmente
os estudos poderiam ser feitos, as avaliações da conjuntura das questões eleitorais, mas não nos competia, por não ser um problema militar efetivamente, qualquer opinião ou ação no que diz respeito às atividades aí da eleição. O senhor se recorda do presidente Jair Bolsonaro, na época, ter apresentado algumas hipóteses de utilização de institutos como o GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral? Sim, senhor. Nós tivemos aí, como está inclusive no meu depoimento, a data, eu acho que foi dia 7, né? Nós tivemos uma apresentação feita por um assessor que eu desconheço, que eu não sei, até faço aqui uma observação, se o senhor me permite, né, que na ocasião foi apresentado que poderia ser o assessor Felipe Martins, inclusive consta ali um possivelmente, porque os dados que me foram apresentados é que seria ele pelos dados que a Polícia Federal levantou e mais alguns depoimentos. Eu apenas caracterizei que sim, houve um assessor e que eu não conhecia, e como não conheço esse assessor do senhor presidente. Com relação a esse documento, foi apresentado um apanhado, uma memória, eu não diria um documento, em que foi só lido alguns considerandos, e nesses considerandos constavam aspectos que remetiam a uma possível GLO, estado de defesa ou de sítio, mas muito superficial. Com dois aspectos aqui que eu gostaria de frisar. Primeiro, não estava presente conosco naquele dia, por uma coincidência funcional, o brigadeiro Batista Júnior. E o presidente apresentou apenas como informação e nos disse que aquele era apenas para que nós soubéssemos que estava desenvolvendo um estudo sobre o assunto. Não nos demandou qualquer opinião sobre o assunto e nós, a partir dali, ficamos aguardando qualquer outra orientação dele com relação a esse estudo. Ele disse que estava fazendo um estudo sobre decretação de estado de defesa, estado de sítio, GLO. Ele expôs isso para os senhores, foi isso que você está dizendo? Ele apresentou esses considerandos, esse apanhado de considerandos, todos eles embasados em aspectos jurídicos, dentro da Constituição. Por isso não nos causou nenhuma espécie, porque não havia nada que chamasse a atenção para algo diferente disso. Como ainda ia ser estudado o assunto e aprofundado, nós aguardamos uma outra manifestação do senhor presidente. Ou seja, eu posso dizer que ele estava preparando os senhores para, apresentando razões jurídicas, para apresentar mais a seguir detalhes sobre medidas de intervenção que ele estava já antecipando que podia tomar. É isso. Senhor ministro, pela ordem. Aguarde um pouquinho, deixa a testemunha responder, por favor. Mas, ministro, aqui, na verdade, está tendo... Aguarde, por favor. Um direcionamento da resposta. Pode continuar, doutor Procurador-Geral. Então, a minha pergunta é essa. O senhor, ficou claro para o senhor que estava sendo apresentado um conjunto de razões para medidas que o presidente da República estava cogitando de tomar, e ele estava apresentando essas razões de uma forma de antecipação dessas medidas que estava em processo de elaboração final. É isso que eu posso afirmar? Doutor Paulo, não necessariamente. Ele talvez, eu me permito dizer talvez, ele tenha nos apresentado por uma questão de consideração, uma vez que alguns aspectos do documento remetiam à questão de estado de defesa, estado de sítio ou GLO. Ele apenas apresentou por esse aspecto. Obviamente, os aspectos políticos e a consolidação desse documento implicaria em outras pessoas, e não me pareceu que estivesse nos influenciando, apenas dando conhecimento de que ele iria iniciar esse estudo com vários aspectos. O senhor fez uma advertência para ele, né? Consta aqui no inquérito
o senhor disse que o Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Bom, ao longo desse processo todo, nós tivemos aí diversas reuniões e esse documento, esse estudo aí, essas hipóteses, elas foram sendo aperfeiçoadas ou, vamos dizer assim, complementadas. E, realmente, houve uma reunião com o presidente, eu não me recordo exatamente o dia, em que o presidente, conversando conosco sobre esse assunto, que eu me lembro, ele não apresentou nesta reunião em que eu me pronunciei um pouco mais efetivamente, que tivesse documento. Ele apenas comentou desse estudo. O brigadeiro Batista Júnior também se colocou de forma contrária e reticente a que fosse feito qualquer coisa, e eu alertei ao senhor presidente, com toda a educação, dentro de um aspecto bastante cordial, de que as medidas que eventualmente ele quisesse tomar, ele deveria atentar para os diversos aspectos aí, desde os apoios, seja nacional ou internacionalmente, desde a questão do próprio Congresso, da parte jurídica, e que tudo isso poderia desencadear aí numa situação em que ele, se não tivesse esses apoios e não jogasse efetivamente o processo dentro dos aspectos eminentemente jurídicos, ele ia ter um problema sério, podia inclusive ser implicado juridicamente nisso. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente, não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. Bem, o senhor não faria essa advertência se o senhor não tivesse percebido, no contexto dessas conversas, uma possível inclinação para medidas que atraíssem consequências de ordem penal, de ordem constitucional para o presidente da República. É isso? Eu posso afirmar isso? Quer dizer, o senhor não faria esse alerta se o senhor não tivesse percebido, no contexto das conversas, a possibilidade de esse tema vir a se tornar algo a ser implementado, essas questões impróprias virem a se tornar em providências concretas. O principal aspecto aí, doutor Paulo, é justamente que naquilo que competiria às Forças Armadas, em particular no caso do Exército, nós não vislumbrávamos como poderíamos participar disso. A parte o problema político, que esse estava fora do nosso escopo. Então, o que foi alertado ao senhor presidente é justamente que ele deveria atentar para todos esses aspectos, ele concordou, né, que não havia o que fazer nesse aspecto e que, no caso do Exército, nós não teríamos e não iríamos participar de um assunto que extrapolasse a nossa competência constitucional. Parece que houve uma outra data, que no depoimento do senhor não se recorda, que o presidente Jair Bolsonaro teria apresentado uma versão de um documento de decretação do estado de defesa e criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. O senhor se recorda disso? Doutor Paulo, eu entendo que isso aí foi no bojo dessas diversas reuniões. Eu não sei definir exatamente qual veio antes ou depois, mas no contexto geral, o documento, o estudo, o conteúdo era muito semelhante, era praticamente o mesmo. E todas essas vezes nós alertamos que não havia, do nosso ponto de vista, condição de realização de qualquer coisa. Então, eram documentos que se referiam à decretação do estado de defesa e criação de comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. Eram documentos nessa ordem que foram apresentados para os senhores, tá certo?
Eu me lembro mais ou menos por aí, o conteúdo esse, né? Porque eu me foquei mais na parte do Estado de Defesa, Estado de Sítio e GLO. E esses encontros que o senhor teve com o presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a dar alguma ordem ou uma orientação para que os oficiais, o comando das Forças Armadas, se dirigisse aos manifestantes que se encontravam acampados lá à frente das instalações do Exército? Houve alguma orientação dele com relação a esses manifestantes? Ô Paulo, em relação ao comando do Exército, não. O presidente nunca se dirigiu à minha pessoa solicitando esse tipo de atitude. Com relação ao ministro Anderson Torres, ele participou de alguma dessas reuniões que o senhor mencionou, de mais de uma reunião que aconteceu para discutir esses decretos de medidas excepcionais? Esse é outro ponto que é importante esclarecer. O meu contato com o ministro Anderson Torres foi um contato muito reduzido. Ele, sim, esteve algumas vezes, a maioria das vezes que nós nos reuníamos, os comandantes com o senhor presidente da República, eram assuntos militares, mesmo em se tratando dessas questões eleitorais. E o ministro Anderson Torres, no meu depoimento, eu afirmo que ele participou, acho que uma ou outra vez, muito rara, apenas para assessorar o presidente nos aspectos jurídicos do que estava sendo apresentado. Em nenhum momento que eu me lembre, ele interferiu ou quis estimular qualquer coisa, e eu nunca tive nenhum contato em paralelo com ele. Então, o que eu posso falar é isso. Inclusive, o documento que me foi apresentado como tendo sido encontrado na casa do ministro, a única observação que eu fiz, e foi ao final, praticamente, do meu depoimento de quase 11 horas, é que aquele documento ali, ele continha um conteúdo semelhante ao que nos tinha sido apresentado. Não sei quem era o autor, e muito menos afirmo que tenha sido o próprio ministro Anderson Torres. Então, com relação ao ministro, eu entendo que ele tinha um papel de assessoramento jurídico ao presidente em diversos assuntos. O senhor afirmou que o Exército sempre se posicionaria contrário a essas propostas que fossem de excepcionalidade no âmbito constitucional, no âmbito da normalidade democrática. Isso significa que foram apresentadas, então, essas propostas. Não, a minha pergunta é se essas propostas foram feitas diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro, se o ministro Anderson Torres, em alguma oportunidade, também se engajou nessas propostas. O senhor pode esclarecer esses pontos, por favor? Pois não. O presidente nos apresentou no dia 7. Depois disso, nós tivemos algumas outras reuniões em que o assunto foi comentado. Eu me lembro que apenas uma vez, ou duas no máximo, a presença do ministro Anderson Torres foi no sentido de explicar juridicamente algum ponto ali. Ele nunca interferiu, nunca me procurou particularmente, e mesmo nas reuniões ele não opinava sobre esse assunto. Que eu me lembre. Não. O senhor afirmou que ele falava da possibilidade de utilização de instrumentos como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, está certo? Sim, senhor. Então, com relação a essa reunião do dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada, o senhor se lembra quem o convocou para essa reunião? Quem estava presente nessa reunião? No dia 7 de dezembro, nós fomos convocados pelo ministro da Defesa, obviamente por solicitação do senhor presidente da República. E nessa reunião estávamos, no caso, eu, o ministro da Defesa, o almirante Garnier, que eu me lembre, o brigadeiro Batista Júnior não se encontrava, ele estava em uma missão fora. E estava também o senhor Felipe Martins? Isso que eu tinha me antecipado. O senhor seria capaz de reconhecer o senhor que eu disse? Agora, depois do noticiário,
Eu sei quem ele é, mas eu não teria condições. Inclusive, o delegado, ele, na hora de colocar ali, ele mesmo entendeu que eu afirmei na frente do advogado que eu não conhecia aquela pessoa. Ele apenas apresentou o documento e se retirou. Perfeito. E nessa reunião, então, do dia 7 de dezembro, foi apresentada ao senhor a minuta de um decreto que formalizaria essa ruptura institucional. O senhor disse que estava lá o almirante Garnier e estava também o ministro Paulo Sérgio, e eu gostaria de ouvir do senhor qual foi a posição de cada um dos presentes quando essa minuta foi exposta. Paulo, como nós não sabíamos da pauta, e esses considerandos, aquele documento, né, aquele apanhado de considerandos nos foi apresentado, nós não tínhamos, eu particularmente, não tinha condição de avaliar aquele assunto ainda. O presidente apenas apresentou, nos informou, como eu falei anteriormente, de que ele estaria estudando o assunto juridicamente e não nos perguntou de opinião. Então, nós tomamos conhecimento que ele falou que voltaria a conversar conosco após aprofundar um pouco mais os aspectos jurídicos. Eu não me lembro de nenhuma reação, nem do ministro, muito menos do almirante Garnier, e depois saímos dali e voltamos a nos reunir outras vezes. Porque existe um momento no inquérito em que o senhor teria dito que o almirante Garnier se colocou à disposição do presidente da República quando ele apresentou essa minuta de decreto de tomada de medidas fora da normalidade democrática. O senhor se lembra disso? O almirante Garnier teria dito que se colocava à disposição do presidente da República para implementar essas medidas extraordinárias? Doutor Paulo, nós tivemos diversas reuniões, obviamente que cada um expressava a sua opinião quando solicitado pelo presidente. Eu acredito que o senhor esteja se referindo, pelo que eu entendo, nesta conversa que nós tivemos com o presidente, em que eu expus a ele a importância dele avaliar todas as condicionantes, inclusive o dia seguinte de uma tomada de decisão que fosse, e eu estava focado na minha, vamos dizer assim, lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente, ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento, e como fui muito enfático no que eu falei, que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado, e o almirante Garnier tomou uma postura dele, eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente, está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor
falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria novamente de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Questão de ordem, Excelência, sobre a pergunta. Defensor do Almirante Garnier. Pois não, doutor Demóstenes. Senhor ministro, veja bem. Qual a questão de ordem, de fato? A questão de ordem é a seguinte: a reunião na qual Almir Garnier teria supostamente se colocado à disposição do presidente da República não integra o objeto da presente ação penal. No dia 7... Doutor, isso não é questão de ordem. No seu momento de questão indagar, de ordem. No momento de indagar, Vossa Excelência vai poder indagar. Não, mas por favor, a palavra ao Procurador-Geral da República. Excelência, eu posso pedir pelo bom funcionamento aqui do depoimento? Por favor, doutor. É que, como tem algumas questões no depoimento aí de mais de 15 páginas, se porventura vier com algumas questões, abre aspas, né, de que foi falado e que não foi, se puder transmitir aqui, colocar aqui na tela, porque como é prova dos autos... Doutor, eu não acredito, eu não posso acreditar que Vossa Senhoria não tenha conversado com seu cliente antes e pedido para ele ler o depoimento que ele fez na polícia. Não seria crível isso. Então, aqui, se as defesas e a Procuradoria-Geral quiserem ler trechos, não há nenhum problema. Agora, não será colocado na tela. Por favor, Procurador-Geral, continue. Eu volto à pergunta, comandante. O senhor afirmou que acredita que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República quando ele apresentou essas minutas, quando ele apresentou esses projetos de decreto e medidas que fugiam à normalidade democrática. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? O senhor confirma que o almirante Garnier se colocou à disposição do presidente da República para implementar essas medidas? Doutor Paulo, data vênia, eu gostaria de fazer uma correção aqui, que com 50 anos de exército eu jamais mentiria. O que eu quis relatar aqui foi que eu relatei agora, que eu e o brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto e que eu estava focado no que eu falei, que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa, e que o almirante Garnier ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Foi isso que eu quis dizer. Agora, eu não omiti o dado, eu sei plenamente o que eu falei, e afirmo. Ele disse que estava com o presidente, agora, a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe. É isso que eu queria que o senhor entendesse. Agradeço, comandante. O contexto era de apresentação de uma minuta de atos que implementariam uma quebra da normalidade institucional. Então, o senhor se lembra desse contexto, né, em que essa frase foi dita? Sim, senhor. Perfeito. Essa foi a única versão da minuta que foi apresentada para o senhor? Houve outras reuniões com outras minutas? Quem estava presente nessas outras reuniões? O senhor poderia esclarecer alguma coisa sobre isso, por favor? Bom, efetivamente, após essa do dia 7, nós tivemos uma ou outra reunião ainda, né? Aqui cabe uma observação, que no dia 7, durante a reunião que nós estávamos lá, eu recebi uma ligação de Fortaleza, em que a minha mãe estava sendo internada na UTI, né? E que se eu gostaria de me despedir dela. Então, eu me desloquei no dia 8 para Fortaleza e fiquei lá até o dia 13. Dia 14, nós tivemos uma reunião com o ministro da Defesa para tratar de diversos assuntos, e nessa reunião o ministro da Defesa voltou a se referir a esse documento. Eu estou vendo aqui nos autos que o senhor fez referência a uma outra reunião antes do dia 14, no Palácio da Alvorada,
com o então presidente Jair Bolsonaro, que apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e criação de comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. E que nessa reunião estavam presentes os 3 comandantes das Forças Armadas, e então o ministro da Defesa. E que o senhor e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas afirmações contrárias ao conteúdo exposto, e não teria suporte jurídico para qualquer atitude. Né? E nesse momento foi que o almirante Garnier teria se afastado da posição dos senhores e dito que estava à disposição do presidente da República. Só para a gente fechar esse assunto, o senhor confirma essas posições, essas afirmações? Sim, senhor. Tá bom. Em alguma dessas versões de decretos de atos de ruptura institucional, era determinada a prisão de autoridades públicas, previa-se a prisão de autoridades nominadas? Não, no primeiro documento que nos foi apresentado, nesse primeiro estudo, não se falava desse assunto. Posteriormente, foi aprofundada aí a questão de GLO e tudo mais, e, eventualmente, no último contato que nós tivemos com esse documento, que nós tomamos conhecimento, fazia referência, sim, de alguma coisa com relação à prisão de autoridade. O senhor se lembra que a autoridade era essa? Não foi nominado, eu acho que no caso era o ministro Alexandre de Moraes. E a posição dos comandantes das forças diante dessa minuta, o senhor se recorda qual foi? Ela foi exatamente a que vinha sendo adotada, né? Contrário a qualquer coisa em função dos aspectos que foram apresentados. O senhor soube da ida do general Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira ao Palácio da Alvorada em 9 de dezembro de 2022, e as minhas indagações, o senhor foi previamente comunicado dessa convocação, o senhor soube ou sabe qual foi o motivo dessa convocação? Pois não, eu soube, como eu expliquei, eu só expliquei por isso, que no dia 9 eu estava em Fortaleza lá com a minha mãe. Então, eu estava ausente de Brasília. E no momento, inclusive do meu depoimento, que já era tarde da noite, eu não lembrava exatamente onde eu me encontrava, tá? E no dia seguinte, inclusive, pedi ao meu advogado, porque fui alertado pela minha esposa para tentar um contato com o delegado para lembrar desse detalhe, que eu sabia já onde estava em Fortaleza, e no dia 9, se eu não me engano, eu recebi uma mensagem do Coronel Cid, mensagem essa em que ele explicava a situação em que realmente estava o presidente, que ele se sentia isolado, querendo conversar com alguém, e pedindo a possibilidade do general Teófilo ir conversar com ele. De imediato, eu estava em Fortaleza, eu disse que não haveria nenhum problema, uma solicitação do presidente, como ele fez diversas outras ao longo do ano, para conversar assuntos com generais, que estaria autorizado. E não partiu de mim a ordem unicamente para mandar o general Teófilo. Eu apenas determinei que ele fosse, foi ordem minha, mas por uma solicitação do senhor presidente da República. Como que o senhor explica o estado de desconforto que o episódio causou ao senhor? O senhor disse na polícia que desconhecia o teor da convocação e, considerado o conteúdo apresentado nas reuniões anteriores, aparentemente o senhor teria se sentido desconfortável com esse episódio, com essa convocação. Como o senhor explica esse seu desconforto? O senhor poderia explicar melhor por que é que o senhor se sentiu indisposto com esse episódio que o senhor disse que não conhecia e temia pelo conteúdo, tendo visto as reuniões anteriores? Bom, o desconforto aí foi justamente por eu não me encontrar na guarnição como comandante do Exército
sabendo da situação do senhor presidente, uma situação, inclusive, de saúde, e com o pedido do ajudante de ordens para que o General Teófilo fosse lá, eu fiquei preocupado, porque eu gostaria de estar em Brasília e ver o que necessariamente o presidente estava precisando. Não entendi de outra forma, a não ser que o general Teófilo foi chamado para uma conversa. Mas o senhor disse que ficou desconfortável considerando o conteúdo apresentado nas reuniões anteriores. O conteúdo apresentado nas reuniões anteriores era esse e que medida ele deixou o senhor desconfortável? Não, é porque nas reuniões anteriores nós já tínhamos o consenso e a concordância do senhor presidente de que não havia mais o que fazer. E o coronel Cid, inclusive na mensagem que ele manda para mim, ele fala sobre isso. E eu entendi assim, que o presidente queria conversar assuntos outros e que ele estava calmo, estava sofrendo pressões de grupos e etc. e tal, e que a ida do general Teófilo seria para ajudar a acalmar essa situação, uma vez que eu não estava ali. Foi a minha interpretação, o desconforto foi nesse sentido, porque certamente se eu estivesse em Brasília, eu iria ao senhor presidente da República e traria um conforto e ajudaria que ele evitasse essas pressões aí. Eu só ainda não entendi, e gostaria de que o senhor pudesse me esclarecer melhor, que conteúdo apresentado nas reuniões eram esses que não relacionados com a ruptura da ordem constitucional que deixou o senhor apreensivo? Qual era esse conteúdo das reuniões anteriores que deixou o senhor desconfortável com essa convocação do general Teófilo? O desconfortável não foi pela convocação dele, como já expliquei para o senhor, porque eu não estava lá. Com relação ao conteúdo, no sentido geral, de que, primeiro, nós já tínhamos discutido com o presidente todas essas questões, ou pelo menos até aquele momento, e com essas pressões outras que ele vinha sofrendo por fora, né, este é o conteúdo que eu me refiro. Eu estava preocupado que essas pressões pudessem exacerbar o estado de ânimo do presidente e levassem para outra direção que não aquela que ele já tinha sido alertado e concordado. Que pressões eram essas? Senhor? Que pressões eram essas? O que eu tinha de informação é de que haviam grupos de pressões de fora, de civis e outras pessoas mais, que queriam que o presidente tomasse alguma outra atitude, a qual eu não sei. O senhor temia uma atitude que o senhor não sabe qual seria? Exatamente. Tá. Vou fazer uma pergunta para o senhor. No quadro de decreto presidencial de ruptura institucional, qual seria a importância estratégica do comandante de operações terrestres do Exército, Cotera? Não tem troca. Doutor Paulo, cabe uma explicação de que o Comando de Operações Terrestres é um órgão do Exército que provê os meios e provê as diretrizes para preparo da tropa e, eventualmente, o emprego da tropa. Quem comanda a tropa na área é o comandante militar de área. Qualquer movimento desse comando militar de área, somente com autorização do comandante do Exército e, eventualmente, dependendo da gravidade, com ordem direta do senhor presidente da República. Eu afirmo que o comandante do COTER não tem tropa, ele não comanda nenhuma tropa efetivamente. Naquela reunião no dia 14 de dezembro, no Ministério da Defesa, o senhor se lembra quem convocou a reunião, quem estava presente nela? Não, doutor Paulo, essa reunião ela foi convocada pelo próprio ministro da Defesa e somente com os comandantes. E os três comandantes, né? E foi apresentada alguma versão de minuta que decretava essas medidas de ruptura com a ordem da normalidade institucional? O senhor ministro ele abriu a reunião tocando em outros assuntos e nos mencionou que iria ler, né, que ia citar o documento, que era aquele documento que já vinha sendo estudado, e quando ele começou a descrever o assunto, de que ele iria abordar isso,
o próprio brigadeiro Batista Júnior interrompeu, perguntou se o assunto ainda se referia, inclusive, à questão da posse do novo presidente. O ministro da Defesa ficou calado e o brigadeiro falou: olha, eu não, esse assunto já está esgotado, não quero mais saber desse assunto. Da mesma forma que eu disse, não temos mais nada que conversar sobre esse assunto. Que eu me lembro, sim, nesse caso, viu, ministro Alexandre? Nesse caso específico, eu me lembro que o brigadeiro ficou calado. E o ministro da Defesa também ficou calado e esse assunto foi encerrado de imediato. Então, o ministro da Defesa apresentou, começou a expor um decreto que ele tinha em mãos sobre intervenção extraconstitucional na ordem estabelecida e começou a fazer essa exposição. O senhor se lembra o que ele falava nesse início da exposição? Não, porque o assunto já era basicamente em cima do mesmo conteúdo. Então, nós já tínhamos ideia do que se tratava, talvez por isso essa antecipação do próprio brigadeiro e a minha também de dizer, olha, nós já conversamos com o senhor presidente, ele já entendeu, já concordou, e assunto encerrado. E o Almirante Garnier não falou nada e a reunião se encerrou. Sim, senhor. Quando o senhor se opôs, depois do senhor ter se oposto a essas medidas, a concretização dessas medidas de ruptura institucional, o senhor foi alvo de algum tipo de ataque, de pressão presencial, nos meios virtuais? O senhor chegou a identificar a fonte desses ataques, se é que eles aconteceram? Sim, senhor. Eu comecei a sofrer ataques e, por sinal, continuo sofrendo, né? Então, como eu não tenho mídia social, aliás, vi ter depois que passei para a reserva, eu voltei a ter alguma coisa de mídia social, mas muito pouco, né? E eu fui atacado, ofendido, a minha família foi caluniada, né? Inclusive com relação a meu filho, né? Foram falados absurdos aí, que ele era informante, inclusive, aí do ministro Alexandre de Moraes. Então, essas coisas nos marcaram muito, a minha família ficou bastante afetada com isso, né? E eu só tomei conhecimento das pessoas que falaram isso por meio da mídia, né? A partir daí eu já preferi nem olhar mais. E o senhor se lembra que pessoas eram essas? O senhor identifica essas fontes de ataque? Não, quando me foi apresentada aí a questão do jornalista, blogueiro, eu não sei, o Paulo Figueiredo, realmente eu confirmei que tinha havido alguma coisa com relação não só à minha pessoa, mas inclusive a generais integrantes do alto comando, em que ele citou nominalmente, falou da carta, né, em televisão, que a carta, que havia uma insatisfação na força, foi nesse sentido. O senhor via nesses ataques um propósito de represália ou de pressão para que ainda tomasse alguma providência de ruptura com a ordem institucional? O senhor identificou algum objetivo nesses ataques? Eu entendo que sim. Que houve ali uma tentativa inicial de pressão também e depois, numa fase seguinte, de represália. Ok. Muito obrigado, general. Presidente Alexandre de Moraes, eu estou satisfeito. Agradeço ao Procurador-Geral da República. Passo a palavra agora, uma vez que a testemunha é conjunta, ao advogado do colaborador, doutor César Bittencourt. Está no mudo aqui, doutor. O doutor está mutado. O microfone, doutor Bittencourt. Agora deu. Alô? Estou ouvindo, doutor. Pois não, doutor Bittencourt. O depoente já foi comandante de Mauro Cid, quando comandou o Exército.
Sim, senhor. Sabe quem foi o responsável pela designação de Mauro Cid para comandar o 1º Batalhão Cavalaria? E por qual razão teria sido designado? Tem conhecimento? Pois não, fazer uma pequena regressão. Ele foi meu subordinado quando eu era coronel e ele tenente, lá em Goiânia, né? Mais cedo, né? Posteriormente, eu já fui reencontrá-lo, eu como comandante, ele como ajudante de ordem do senhor presidente. O processo de seleção para comandar as organizações militares no Exército é feito por uma comissão em que aquela turma da vez para comandar, todos aqueles militares eles elencam da prioridade 1 até a última, todas as organizações militares que eles podem comandar. E o coronel Cid, ele elencou comandar o batalhão não de cavalaria, mas de ação de comandos, né? Por seu histórico de ter começado ali, e como primeira prioridade. E pelo seu histórico profissional, ele foi escolhido por essa comissão na sua primeira prioridade. Não houve interferência em momento algum do comando do Exército. O senhor mantinha algum contato, algum tipo de contato com o Mauro Cid quando ele era ajudante de ordens da presidência? Sim, eu tinha contato, obviamente, por duas razões. Primeiro, pela a proximidade, ele sempre me procurava, sempre com o conhecimento do senhor presidente, para tratar de assuntos afetos ao Exército. Por outro lado, também a aproximação protocolar. Obviamente, quando tinha qualquer atividade que envolvia Força Armada, especialmente o Exército, o ajudante de ordens, ou ele ou o outro, nos informava para que nós tomássemos providências. Então, havia contatos, não vou dizer frequentes, mas eram diversos. Eram sempre profissionais. Doutor Mauro, o doutor Jair prossegue nas outras perguntas que Vossa Excelência. Jair. Boa tarde, ministro. Boa tarde, general. Boa tarde, doutor João. Boa tarde. General, o senhor poderia especificar ou sabe informar qual é a designação do CID, como é que ocorreu? Aconteceu por mérito? Foi uma indicação política? O senhor sabe informar isso? O senhor podia responder de novo? Estava entrecortado? Podia formular a pergunta novamente? General, a indicação do Mauro Cid, o senhor sabe informar se ela foi política ou ela foi por capacidade técnica? A indicação como ajudante de ordens. Essa indicação como ajudante de ordem não foi no meu comando. Então, ela foi no comando, 2 comandos anteriores, né? Certamente também foi por mérito. Os ajudantes de ordem dos presidentes da República e vice-presidentes, eles são escolhidos por mérito. O Mauro Cid, qual aplicativo de conversa o senhor mantinha contatos com o Mauro Cid, general? O senhor lembra disso? As conversas na fase inicial, né, até a época da eleição, eram conversas sobre eventuais movimentos do presidente para organizações militares ou alguma atividade específica, como promoção, cerimônias de entrega de espada, conclusão de cursos. Então, era nesse sentido. E mais para frente, em função particularmente aí do presidente estar nessa fase ali de adoentado e tudo mais, ele me mantinha informado das condições do presidente, como mantinha certamente os demais comandantes também informados. Mas sempre protocolar. Uma coisa importante, havia uma ética com relação a isso. Eu nunca me excluí nos assuntos particulares do senhor presidente ou outros que não fossem os afetos ao Exército. Perfeito. General, quando ele foi seu comandado, ele sempre foi um militar de obediência hierárquica? O tenente Cid era um tenente que se destacava no grupo dos outros tenentes, né? Ele teve sempre uma carreira muito
promissora do ponto de vista aí, de capacitação profissional, fez cursos no exterior, inclusive sendo primeiro lugar em cursos fora do Brasil, né? E como tenente, era um dos melhores tenentes que eu tinha na minha unidade. Obrigado, general. Obrigado, ministro. Sem mais perguntas. Agradeço, doutor Jair. Agora, o doutor Demóstenes Torres, pelo réu Almir Garnier Santos. A palavra é de Vossa Senhoria. Excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, demais senhores ministros do Supremo participantes desta audiência, meus colegas advogados, senhores serventuários, senhoras e senhores. Perguntarei sobre o que consta objetivamente na denúncia. Diz o senhor Procurador-Geral da República, acolhendo a delação premiada de Mauro César Barbosa Cid, que a nota intitulada Às Instituições e ao Povo Brasileiro, que foi publicada em 11 de novembro de 2022, na página oficial da Força Aérea Brasileira na internet, que essa nota foi feita a mando do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os senhores 3 comandantes da época fizeram essa nota a mando de Jair Bolsonaro. Eu pergunto se confirma, se essa nota foi feita a mando do então presidente Jair Bolsonaro ou por iniciativa dos senhores 3 comandantes. Obrigado, doutor Demóstenes. É uma observação importante. Acredito que haja aí algum equívoco por parte lá do coronel Cid, mas essa nota ela foi iniciativa única e exclusiva dos 3 comandantes. Nem o ministro da Defesa tomou participação. A única observação que eu posso fazer é que a nota, ela antes de ser publicada, por uma deferência ao comandante supremo das Forças Armadas, nós informamos ao senhor presidente e ao ministro da Defesa que ela seria publicada. Então, foi um consenso dos 3 comandantes. E o objetivo da nota era justamente esse, de pacificar, esclarecer a população, mostrar o papel institucional do Exército de respeito à lei, à ordem, né, à defesa da pátria e ressaltar o papel importante do Poder Legislativo. General, a denúncia do Procurador-Geral da República diz que no dia 7 de dezembro, nessa reunião que houve com o presidente da República, o senhor Almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República, no dia 7 de dezembro. No entanto, no depoimento que o senhor prestou na Polícia Federal, o senhor diz o seguinte, que o conteúdo apresentado nesse momento ao depoente, que chegaram a mostrar para o senhor lá uma minuta, foi apresentado na reunião ocorrida no dia 7 de dezembro de 2022, que o senhor respondeu que sim, que na referida reunião, possivelmente Felipe Martins, o senhor já esclareceu, qual a razão, leu o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o presidente informou ao depoente e aos presentes que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes. Então, pergunta a Vossa Excelência, no dia 7 de dezembro, então, o almirante do Garnier não se colocou à disposição. No dia 7 de dezembro, aconteceu exatamente como Vossa Excelência depois aqui na Polícia Federal. Sim, senhor. A primeira reunião que o presidente apresentou esses considerandos desse documento, ele não facultou, que eu me lembre, que nós emitíssemos qualquer opinião, até porque nós não tínhamos conhecimento. Então, não houve
de parte de minha, do ministro da Defesa ou do almirante. Alô? Tu está ouvindo? Sim. Então, no dia 7, eu não me lembro, e não me lembro mesmo de quem quer que seja tenha falado alguma coisa. Nós podemos até ter comentado entre nós após a reunião, mas o presidente não nos facultou qualquer opinião. Por último, no dia 14 de dezembro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que o almirante de esquadra confirmou sua anuência. No entanto, Vossa Excelência disse que ele ficou calado. O senhor confirma que ele ficou calado no dia 14, almirante Garnier? O senhor pode repetir quem falou? No dia, o procurador, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, diz que o almirante de esquadra confirmou sua anuência na reunião no dia 14 do 12, 14 de dezembro. No entanto, no depoimento que Vossa Excelência presta à Polícia Federal, Vossa Excelência disse que o almirante Garnier permaneceu calado. Exatamente. Diferente da anterior, que eu já justifiquei com o ministro Alexandre, nessa daí, realmente, como houve uma quebra abrupta da reunião em função da discordância já ali, não houve mais diálogo. Se ele discordou ou concordou, ele não externou isso claramente para nós. Agradeço. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor Demóstenes Torres, doutor Celso Vilardi, agora pelo réu Jair Messias Bolsonaro. Bem, ministro, já cumprimentei os demais ministros, agora estou olhando o ministro Fux presente. Cumprimento a Vossa Excelência, que eu tinha feito um cumprimento inicial. Eu vou iniciar minhas perguntas, general, só para fazer alguns esclarecimentos, embora Vossa Excelência já tenha feito algumas indicações de datas, mas eu gostaria de colocar aqui o seguinte: na reunião de 7 de dezembro, que é essa primeira reunião, o delegado de Polícia Federal leu para Vossa Excelência, quando do seu depoimento, uma série de considerandos. Esses considerandos que teriam sido lidos por um dos assessores da presidência é a reunião de 7 de dezembro. O senhor confirma isso? Eu confirmo pelo conteúdo geral. Sei, mas aqui, na verdade, é que a pergunta foi feita para o senhor, foi indicado ao investigado Mauro César uma série de considerandos. São esses considerandos que o senhor ouviu na reunião, no dia 7 do 12, é isso? Sim, que eu me recorde. Muito bem. Já no dia 14 do 12, aliás, desculpa, antes, no dia 7 do 12, estava presente o senhor e quem mais? O almirante, o João Paulo Sérgio, um assessor que eu não sei quem era, que está sendo dito que é o Felipe Martins, e o coronel Cid, que no seu depoimento disse que ele apresentou, ele operou o computador enquanto o assessor tecia os considerandos. O senhor chegou a ler esse documento, general? Não, só foi apresentado muito sumariamente na tela. Eu guardei muito pouco das ideias gerais e me ative mais à questão do GLO, da Estado de Sítio e Estado de Defesa. Mas sempre tudo muito, deixado bem claro isso aí, dentro dos aspectos jurídicos previstos na Constituição. E aqui o senhor utilizou, eu vou pedir para o senhor confirmar, o presidente teria falado que essas medidas estariam em estudo, é isso? Sim. E o senhor mais adiante narra uma outra reunião nesse mesmo depoimento, 14, né? que é dia 14 de dezembro de 2022, onde foi apresentado para o senhor, pelo que eu posso entender aqui da transcrição feita pelo delegado, um documento mais completo, um documento maior que o senhor confirma que teria sido citado na reunião do dia 14 de dezembro
Essa reunião, quem estava presente, general? O senhor ministro da Defesa e os 3 comandantes. O presidente da República estava presente nessa reunião? Não, senhor, era no Ministério da Defesa. Da mesma forma, eu vou perguntar para o senhor, nessa reunião, o senhor chegou a ler esse documento ou ele foi apresentado, foi lido, como foi? Foi comentado? Qual foi o... O ministro da Defesa, ele fez um comentário, uma introdução de que queria apresentar esse documento, que o documento basicamente era o que já havia no conteúdo inicial. Ele ressaltou apenas que havia alguma coisa um pouco mais abrangente, mas de imediato o próprio brigadeiro já interferiu e perguntou se esse documento, já que nós já tínhamos conversado o assunto antes, continha alguma coisa que ia cessear a posse do novo presidente. O ministro ficou calado e o brigadeiro disse que não aceitaria aquilo ali, da mesma forma que eu, e o assunto foi encerrado por aí. Mas a minha pergunta, general, agradeço a sua resposta, mas a minha pergunta é o seguinte: esse documento foi lido ou ele foi simplesmente comentado? Não, ele tinha nas mãos um documento que ele iria ler, e acabou não lendo, ele só comentou. E o senhor também leu? O senhor chegou a ler esse documento depois, em algum momento, não? Não que eu me lembre, até porque foi muito... A reunião foi muito abrupta, o encerramento dela ali, né? Certo. Muito bem. Agora, só para... O senhor já disse, mas eu só queria estabelecer uma cronologia. No dia 7 de dezembro, o senhor esteve no Palácio para fazer essa reunião que o senhor se referiu com o presidente. Sim. O senhor foi avisado do problema com a senhora, sua mãe, no dia 7 ou no dia 8? No dia 7, durante a reunião. E o senhor viajou no dia 8? Dia 8, porque eu só consegui passagem no dia 8. E aí o senhor retorna quando, general? Dia 13. Então, as reuniões que estão aqui nos autos são dia 7 e dia 14. Entre o dia 7 e o dia 14, esse período que o senhor foi ver a sua mãe que estava doente, o senhor chegou a fazer alguma reunião, ainda que virtual? Não. Nenhuma reunião? Não, senhor. General, eu queria perguntar o senhor a respeito da transição. Eu queria que o senhor narrasse como é que foi a transição, a passagem para o novo ministro do Exército. Eu queria que o senhor narrasse a sucessão de fatos que aconteceu. Pois não. No nosso caso, especificamente, nós discutimos quais seriam as datas para a passagem de comando, né? Já haviam sido nomeados os novos comandantes e, por intermédio do ministro da Defesa, certamente com orientação do senhor presidente da República, no meu caso específico, eu recebi o ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, com o general Arruda, que era o comandante que iria me substituir. Ele esteve conosco, nós fizemos uma apresentação completa de toda a estrutura e funcionamento do Exército Brasileiro, mostramos todo o histórico, ele almoçou conosco e tudo mais, agradeceu, né? E basicamente foi isso. A solicitação de que nós passássemos, no meu caso específico, que eu passasse o comando após o dia 31, dia 1º, já com o novo presidente, eu explanei para o senhor ministro, e ele entendeu e agradeceu, que apenas por uma questão de deferência ao presidente e por ter sido nomeado por ele, eu gostaria de passar a minha função ainda sob o comando do presidente Bolsonaro. Ele entendeu isso, agradeceu, inclusive foi a passagem de comando, o ministro Múcio, juntamente com o ministro Paulo Sérgio, e foi uma transição bastante tranquila, sem nenhum percalço. Mas quando começou, general? Quando começou essa transição? Não, a transição ela começou a partir do momento que o presidente definiu os novos comandantes. Certo, mas o senhor consegue lembrar em dezembro? Foi antes do dia 7, depois do dia 7? O senhor fez reunião com o ministro da Defesa, pelo que o senhor falou. Sim. Não, eu acredito que foi por aí. Lá no final da primeira quinzena já começaram as articulações. Muito bem. O senhor chegou, em algum momento, a ser solicitado pelo então presidente da República a alguma movimentação de tropas numa tentativa de golpe com a utilização de tropas do Exército? Em nenhum momento.
O senhor chegou a ser, em algum momento, convocado? O senhor soube de alguma convocação do Conselho de Defesa? Nenhum momento. Eu queria entender, o senhor já disse, mas o general Teófilo, que foi convocado para a reunião, o presidente da República, eu queria entender qual é a função dele especificamente no Exército. Na ocasião, o general Teófilo era o comandante de operações terrestres, como eu já falei, e era um órgão que administra e provê os meios para as forças, no caso, os comandos militares de área, e é encarregado também do preparo da tropa, as diretrizes, emanar as diretrizes de preparo da tropa, né? E, eventualmente, viabilizar qualquer emprego de tropa com autorização do comandante do Exército, obviamente que antes com conhecimento do comandante da área e, dependendo da gravidade do problema, com a determinação do presidente da República ou de qualquer outra instituição afeta isso aí. General, uma última pergunta. Em algum momento houve alguma conversa com o senhor, do presidente da República, sobre uma eventual substituição do senhor do cargo de ministro, de chefe do Exército, perdão? Jamais. O presidente, não obstante a firmeza com que nós tratamos os assuntos e nos colocamos para alertá-lo dos riscos e dos impedimentos jurídicos que ele podia correr, o presidente sempre foi muito cordato. Até o último dia, eu estive lá, acho que dia 23 ou 24, acompanhado de 3 generais, para entregar a ele convite de passagem de comando, do meu comando, né? Deixar uma lembrança para ele ali de Natal, desejar boas festas, e muito cordato. Em momento algum houve qualquer tipo de problema específico no relacionamento do comandante do Exército com o presidente da República. Eu disse que era a última, mas ainda tenho mais um questionamento. Na verdade, general, quando o senhor respondeu uma pergunta minha sobre a questão da sucessão, o senhor usou certamente com anuência, com determinação do presidente da República. O senhor soube da participação do presidente nessa questão de transição? Ele falou com o senhor, ou ele falou com o ministro Múcio, que foi nomeado ministro da Defesa? Queria saber por que o senhor usou essa expressão certamente. Porque é natural que o ministro da Defesa, no momento em que ele vai levar o novo ministro e o novo comandante para uma reunião com o atual comandante, que ele informa o presidente da República. Ele não vai levar um ministro de outro governo sem o conhecimento dele. Eu entendo que isso faz parte de um protocolo. Tá bem. Muito obrigado, ministro Alexandre. Agradeço ao doutor Celso Vilardi. Passo a palavra agora ao doutor André Farias, pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Aproveito a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência, os demais ministros que acompanham essa instrução, o eminente Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, os colegas advogados. Boa tarde, General Freire Gomes. Boa tarde. General Freire Gomes, em algum momento, o general Paulo Sérgio pressionou o senhor a aderir a alguma medida jurídica de GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio, que impedia a assunção do novo governo eleito? Boa tarde, uma vez mais, doutor Paulo. O negativo. Embora o ministro Paulo Sérgio seja um companheiro de longa data, ele sempre primou pelo respeito às questões funcionais. Lembrando que o ministro da Defesa ele não dá ordens diretas de ações operacionais aos comandantes de força. Perfeito. O senhor já esclareceu aqui, salvo engano, que o senhor era mantido informado sobre o trabalho da EFASEB, né, a equipe de fiscalização das Forças Armadas, sobre o SEV. Nesse sentido, foi confeccionado o relatório das Forças Armadas sobre o SEV, né, o Sistema Eletrônico. Essa minuta do relatório, o senhor chegou a ser apresentada ao senhor? O senhor chegou a receber ela antes dela ser encaminhada? Não. O ministro da Defesa, como ele cuidava da comissão, nós entendíamos que o assunto técnico envolvendo essa comissão estava afeto ao Ministério da Defesa, até por uma questão de preservar as forças dos aspectos políticos. O ministro Paulo Sérgio comentou conosco
o teor geral, nós não interferimos. Ele perguntou se tinha alguma observação do ponto de vista até ortográfico, alguma coisa assim. Eu, como não entendo nada do assunto técnico, particularmente não interferi nisso, tomei conhecimento e só isso. Doutor Paulo? Tá, o microfone abriu agora, pois não. Está verificando aqui. Só por esclarecimento, General Freire Gomes, só para que fique claro. O senhor já respondeu aqui, mas para que fique claro. Nessa reunião do dia 14 de dezembro, o general Paulo Sérgio pressionou, o senhor foi pressionado pelo general Paulo Sérgio a aderir a algum Estado de Defesa, Estado de Sítio, GLO, essas medidas jurídicas? Não, senhor doutor Paulo, de maneira alguma. Tá certo. Obrigado, excelência. Sem mais perguntas. Agradeço ao doutor André Farias. Eu passo a palavra agora ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, pelo réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Excelência, sem perguntas. Agradeço, doutor. Eu passo agora a palavra ao doutor Elmar Roberto Novak, pelo réu Anderson Gustavo Torres. Muito obrigado, senhor ministro. Senhor general Freire Gomes, o senhor tem mais de 45 anos de carreira, é isso? O senhor pode confirmar quantos anos de carreira militar? Sim, eu comecei a minha carreira militar em 1977. Por óbvio, o senhor merece todo o nosso respeito e consideração. O senhor sabe, não precisava nem ser alertado sobre dizer a verdade. O pundonor militar, tão presente na caserna, já exige isso, é o Código de Honra. E eu sei que pode ter havido algum equívoco por conta do tempo que o senhor depôs na Polícia Federal. Mas antes de passar para o depoimento da Polícia Federal, só uma questão. Antes de depor na Polícia Federal, o senhor foi procurado por alguém, para apresentar alguma sugestão, algum conselho sobre o que o senhor poderia dizer em relação a um possível depoimento? Não, porque, inclusive, como eu falei, eu me encontrava fora do país, fui acionado pelo gabinete aqui do atual comandante, né, e tive um contato, inclusive, com a direção da Polícia Federal e me predispus, assim que chegasse, e depor. O que eu fiquei sabendo foi o brigadeiro Batista Júnior que mandou me avisar, a Polícia Federal gostaria de falar com você. Então, foi só isso. Foi a Polícia Federal que pediu pelo brigadeiro Batista Júnior para avisar o senhor, é isso? O senhor iria depor? Que eles queriam falar comigo, ele passou o meu telefone e nós fizemos contato. Eu esclarecia ao senhor delegado da Polícia Federal que eu me encontrava fora, estava vendo a minha filha, que mora fora já há 20 anos, que eu estaria de volta em breve e que não haveria nenhum problema em depor, e assim foi feito. Certo. O senhor teria, em tese, participado, junto com outras pessoas, de uma reunião golpista. O senhor saberia explicar por que o senhor e Batista Júnior foram ouvidos como testemunha, enquanto os demais foram ouvidos como investigados? Bom, primeiro que eu não entendi bem a sua colocação de reunião golpista. As reuniões que eu participei foram reuniões oficiais com o senhor presidente da República e com os demais comandantes, nada além disso. Correto. Eu coloquei isso em tese porque isso faz parte da denúncia da Procuradoria-Geral da República, onde aqueles que participaram dessas reuniões foram ouvidos como investigados. Eu pergunto se o senhor tem conhecimento por que razão o senhor e Batista Júnior foram ouvidos como testemunhas. Eu desconheço e acredito que seja justamente por isso, porque não havia o que falar. Bom, então passando um pouquinho sobre o depoimento da Polícia Federal, senhor general, o senhor já deixou claro que pode realmente, por conta do tempo que se levou aquele depoimento, ter ocorrido algum equívoco. E eu quero aqui só rememorar. O senhor falou que as reuniões, normalmente, elas aconteciam com o presidente da República, ministro da Defesa e os comandantes militares, está correto? Correto. O senhor pode me informar de quantas reuniões o ex-ministro Anderson Torres teria participado? Doutor Elmar, né? Eu não me lembro exatamente de quantas, mas foram muito poucas, uma ou duas, com relação a esses assuntos. Né? E mesmo assim,
volto a dizer, a participação dele, como a nossa, era de assessoramento, ele o encarregado da parte jurídica, ele tecia comentários jurídicos, não dava opiniões outras, não nos procurou em momento algum, pelo menos no caso do Exército, para tratar desse assunto, né? E o que eu quis ressaltar no meu depoimento é que ele era o assessor jurídico do presidente nesses aspectos, independente disso. Nós já vamos chegar lá, senhor general, mas para nós seria muito importante o senhor buscar na memória em que data Anderson teria participado de pelo menos uma reunião. Uma. Não precisa falar de duas, que o senhor falou que é possível que tenham sido duas. Uma única reunião. O senhor saberia precisar uma data? Não, senhor. Não? O senhor poderia dar um mês, se foi no mês de dezembro? Eu acredito que foi antes. Né? Eu não lembro. Seria antes da eleição do segundo turno ou depois? Eu acredito que... Eu prefiro não entrar no mérito do mês também, não, porque não era comum a participação do ministro Anderson Torres nas nossas reuniões específicas. General, mas, viu, general, isso ele é muito importante para esse esclarecimento, porque nós pegamos aqui todos os relatórios do mês de dezembro de entrada e saída do Palácio, onde se encontrava o presidente da República. Em nenhum momento, em nenhuma data, Anderson Torres estaria no mesmo local e no mesmo horário que o senhor e com outros comandantes militares. Por isso que para nós é muito importante essa data, para que a gente possa ver se realmente não houve um equívoco, porque pode ser, por conta da pressão que houve lá na Polícia Federal. Eu precisava entender do senhor se tem uma data ou se pelo menos um mês, onde Anderson Torres teria estado nessa reunião com o senhor. Não me lembro. Possivelmente, como o senhor falou, então, se não tem registro, foi antes. Não me lembro. Pois é, e no mês de novembro também não tem esse registro, senhor general. Por isso que é importante, eu pergunto, pode ter acontecido, então, antes da eleição do segundo turno? Eu não posso afirmar, pode ser, não sei. Bom, vamos lá. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Foi apresentado uma minuta para o senhor não se recorda de data ou nem o mês onde Anderson Torres teria participado da reunião. Mas foi apresentada uma minuta para o senhor e o senhor teria se recordado que aquela minuta foi a mesma minuta, né? A minuta encontrada na residência do Anderson Torres foi a minuta discutida na reunião. O senhor consegue ter essa certeza? Não, eu faço questão de frisar que o conteúdo geral, durante o meu testemunho com o delegado, né, ao final do testemunho quase já, ele apresentou o documento aquele já de 14. Eu não me lembro ipsiliteris dos documentos para comparar, não tenho essa capacidade. O que eu sei, sim, é que o conteúdo, em termos gerais, era muito parecido ou tinha pontos idênticos. E um outro aspecto, quando ele me apresentou, ele disse, este foi o documento que foi apreendido na casa do ministro. Eu deixei bem claro, não sei quem foi o autor, não sei se foi apreendido e esse documento não me foi apresentado por ele. Isso é muito importante, senhor general. Agora, uma dúvida só que fica aqui. Quando foi apresentado esse documento, o senhor tinha conhecimento que essa mesma minuta encontrada na residência do Anderson Torres, ela vinha sendo distribuída para diversas autoridades e que, inclusive, estava circulando na internet? Não, senhor. Eu fiz saber depois, agora já no processo. Então, é possível, senhor general, que o senhor tenha visto essa minuta em outro lugar, foi apresentado ao senhor informando que estava na casa do Anderson Torres, é possível que o senhor tenha se confundido e dito que era aquela minuta apresentada nas reuniões dos comandantes? Não, porque esse documento, nós fomos tomar conhecimento, como eu falei, na reunião do dia 7. Tá, mas nesse dia 7, essa minuta apresentada, o senhor tem plena convicção que foi aquela mesma encontrada na residência do Anderson Torres? Eu não afirmei isso. Eu disse que o conteúdo era semelhante. Porque no depoimento do senhor, o senhor fala bem que o conteúdo das minutas envolvia estado de sítio, defesa e GLO. Não é esse o caso da minuta. É por isso que ficou essa dúvida que eu gostaria que o senhor dissesse
se há condições de afirmar com certeza que se tratava da mesma minuta ou não. É uma questão de certeza. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa, a testemunha já disse que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Está certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República. Mas Doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então, vamos continuar com tranquilidade. Vossa Senhoria faz as perguntas, mas não adianta ficar repetindo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. Ela foi muito clara em relação a isso. Pode continuar, doutor. Vossa Senhoria precisa abrir o microfone. Excelência, com licença. Normalmente, quando o host bloqueia o microfone, somente ele consegue liberar. Acho que é por isso que o doutor Elmar não está conseguindo. Não, aqui não está bloqueado, doutor. É por lá mesmo. Ok? Pois não, vamos... Okay. Bom, senhor ministro, eu peço vênia, mas a questão ela é relevante, porque no depoimento da Polícia Federal, ele afirma com certeza que se trata da mesma minuta. Então, se já ficou claro que ele não tem certeza de que se trata da mesma minuta, eu tô convencido. Uma outra questão... Não ficou claro isso. Não tente induzir a testemunha. Continue, doutor. Se Vossa Senhoria continuar tentando induzir, infelizmente eu vou ter que cortar a palavra de Vossa Senhoria. Vamos continuar como estamos vindo aqui há horas já, por favor. Eu sei que já está todo mundo cansado, mas é que são relevantes esses pontos. Eu não estou fazendo nada, absolutamente nada diferente do que a PGR fez. Aliás, eu estou sendo mais objetivo ainda. Mas vamos lá. Senhor general, foi perguntado para o senhor na Polícia Federal sobre a reação do comandante da FAB. Eu consulto ao senhor se foi também perguntado em relação à reação dos outros presentes na reunião. Bom, eu entendi a sua pergunta, se o senhor quer se referir à reação do ministro Anderson Torres? Não. O senhor, quando foi ouvido, o senhor disse sobre a reação do comandante da FAB. Eu pergunto se foi também perguntado em relação à reação dos outros participantes. Mas em qual reunião, doutor? A reunião que o senhor cita aqui, no depoimento da Polícia Federal. O senhor está com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. O senhor diz, indagado, qual foi a reação do comandante da FAB, o brigadeiro Batista Júnior, a fala do ministro da Defesa, respondeu que, da mesma maneira, se colocou contrário a qualquer medida que pudesse gerar uma ruptura constitucional, certo? Eu consulto quem estava presente nessa reunião. Eu volto a perguntar ao senhor, qual reunião? A do dia 7 ou do dia 14? A reunião em que o senhor cita, com a presença do general Paulo Sérgio. Está no seu depoimento da Polícia Federal. Pois é, a reunião com o general Paulo Sérgio ela ocorreu no dia 7 e ocorreu no dia 14. Então vamos lá, nós temos 2 reuniões, a do dia 7 e do dia 14. Vamos considerar as 2. Quem estava presente no dia 7? O ministro da Defesa, o senhor presidente, o almirante Garnier e eu.
Quem estava presente na reunião do Além dia do 14? assessor e do coronel Mauro Cid. Quem estava presente na reunião do dia 14? O ministro da Defesa e os 3 comandantes. Bom, então em nenhuma das 2 reuniões Anderson Torres estava presente, correto? Correto. Tá. Em ambas as reuniões, houve perguntas sobre a reação de todos os presentes ou ela foi específica em relação ao comandante da FAB? Não. Na primeira reunião, o comandante da FAB não se encontrava. Então, ok. Então, se trata da segunda reunião. Sim. Foi perguntado sobre a reação. Só foi perguntado em relação a ele. Correto? Na segunda reunião, foi que nós voltamos a falar do assunto e nos colocamos na posição que já foi dita. Ok. Em relação ao assessoramento que Anderson Torres teria dado ao ex-presidente da República, como se deu esse assessoramento? Qual era a participação de Anderson Torres? Excelência, em respeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal, essas perguntas estão sendo tratadas de forma reiterada, esses pontos já foram bem esclarecidos. Doutor, o senhor só está acompanhando o seu cliente, o senhor não está participando numa contradita. Por favor. Pode continuar, doutor Novak. Eu, como advogado, pode continuar, doutor Novak, por favor. Muito obrigado, senhor ministro relator. Eu consulto, senhor general, qual seria a forma de assessoramento dado pelo ex-ministro Anderson Torres ao ex-presidente da República? Eu volto a dizer, o assessoramento dele era sempre eminentemente no aspecto jurídico. Ele não interferia e emitia opinião sobre o assunto. Na única reunião, ou nas únicas reuniões que ele participou conosco, ele se restringiu a comentar, quando solicitado pelo presidente, alguma evidência jurídica do assunto. Nunca fez nenhuma aproximação conosco. É porque isso, senhor general, é muito importante para nós entender como se deu esse assessoramento. O Anderson Torres apresentou minuta, ele falou sobre a minuta, e que questão ele pode ter respondido do ponto de vista jurídico? Eu volto a dizer, na primeira reunião ele não estava presente, não apresentou nada. A minuta que foi apresentada... E na segunda também não. Evidentemente que em outras reuniões que nós temos tido, que eu me lembro, acho que o brigadeiro também, uma ou outra que ele participou ali, foi para complementar algum dado jurídico. Só isso, eu não posso afirmar qual é o tipo de assessoramento que no dia a dia o ministro da Justiça dá para o presidente da República. Bom, senhor ministro Alexandre Moraes, eu agradeço muito a atenção. Eu vou encerrar por aqui, porque ficou difícil, que o ministro o general não se lembra de quando foi, nem que tipo de assessoramento, nem reunião, então acabou sendo prejudicado. Mas eu agradeço muito a atenção de Vossa Excelência. Agradeço a atenção, general. Obrigado. Obrigado, doutor Novak. Doutor Matheus Milanês, pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Boa tarde, Excelência. Obrigado pela palavra. Demais presentes aqui. Doutor João, excelentíssimo senhor general Marco Antônio Freire Gomes, boa tarde. Boa tarde. Excelência, general, as minhas perguntas são bem objetivas para o senhor. Primeira, o general Heleno alguma vez abordou o senhor, com o senhor, ou sobre o senhor que o seja, sobre uma minuta de estado de exceção ou sobre a imposição de algum estado de exceção? Jamais. Alguma vez o general Heleno participou de alguma reunião onde foi abordada a chamada minuta golpista ou mesmo sobre ruptura institucional ao qual o senhor participou? Também não. Algum militar falou com o senhor que o general Heleno teria conversado ou mesmo convocado o referido militar a participar de uma imposição de estado de exceção? Também não. O senhor sabe informar se o general Heleno, da metade para o mandato presidencial, do presidente Bolsonaro para frente, estaria mais afastado da cúpula do executivo? Na minha percepção particular, sim. Perfeito. O senhor tem conhecimento se o general Heleno é uma figura respeitada e relevante dentro das Forças Armadas brasileiras? Afirmativo. Por fim, o senhor tem conhecimento se o general Heleno compareceu ao acampamento que foi implementado à frente do QG do Exército? Desconheço. Perfeito. Muito obrigado, Excelência. Agradeço o doutor Matheus
Milanês, Dr. José Luiz Oliveira Lima, pelo réu Walter Souza Braga Neto. Ministro, diante dos esclarecimentos que já foram prestados, a defesa não tem nenhuma pergunta a ser feita. Muito obrigado. Agradeço, doutor José Luiz Oliveira Lima. Ministro Fux, deseja fazer alguma indagação? Senhor presidente, eu não tinha nenhuma indagação, apenas agora me recordei que o eminente advogado, ao iniciar o depoimento, ele parece que manifestou uma certa... Está ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Manifestou uma certa insatisfação com a demora do depoimento na Polícia Federal, como se o cliente tivesse sido, de alguma maneira, sacrificado. E, como nós sabemos, cada um tem um papel nesse processo, nós vamos julgar. Muitas perguntas foram feitas com remissão ao depoimento na polícia. Então, eu gostaria de saber do general de que maneira essa resignação do depoimento de 11 horas pode ter causado alguma distorção ou não no seu depoimento. Obrigado, ministro, pela pergunta. Eu cheguei de 18 horas de voo e na tarde seguinte fui para, na verdade, mais de 11 horas de testemunho. Mas, de qualquer forma, eu estava preparado psicologicamente, sabendo que teria que testemunhar. Foi a minha intenção atender a solicitação. E, obviamente, como eu falei no começo, uma ou outra coisa pode ter ficado um pouco não esclarecida, mas não acredito que tenha sido má intenção, nem do delegado, nem minha. Satisfeito, presidente. Obrigado, ministro Fux. General, eu gostaria que o senhor esclarecesse, em virtude aqui das questões, rapidamente, as 3 questões principais. O senhor disse, no seu depoimento da polícia, que se recorda de ter participado de reuniões, abre aspas, que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, em relação ao processo eleitoral, que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria da implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Vossa Senhoria confirma essa declaração? Senhor. Os considerandos, uma segunda questão aqui, que é no dia 7/12, porque foi perguntado dia 7, 14 e acaba no dia 7/12, que foi uma reunião no Palácio do Alvorada, não, o dia 14 é no Ministério da Defesa, no dia 7/12, o senhor diz que foi convocado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a comparecer no dia 7/12 de 2022 para uma reunião no Palácio do Alvorada, que não foi informado ao depoente qual seria a pauta da reunião, que a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio da Alvorada, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, então comandante da Marinha, almirante Garnier, e possivelmente o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Essa leitura dos considerandos desse decreto, que anteriormente Vossa Senhoria disse que seria GLO, Estado de Defesa ou Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral, a leitura desses considerandos foi feita na presença dos réus Jair Bolsonaro e Garnier, almirante Garnier? Sim, senhor. Uma última indagação, para tirar a dúvida aqui, é uma penúltima, que o depoente
que na reunião estavam presentes os 3 comandantes das Forças Armadas, Brigadeiro Batista Júnior, Almirante Gardinier, e o depoente, e o então Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio. Que o depoente e o Brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto. Vossa Senhoria confirma isso? Confirmo. Ainda continua, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. O senhor confirma isso? Vamos dizer assim, nessa reunião com o ministro da Defesa, como foi uma interrupção abrupta, ele se colocou calado, dizendo, eu continuo, como o senhor falou, à disposição. Uma outra questão aqui, que também para solucionar as dúvidas, há aqui um trecho de uma comunicação do senhor com o então ajudante de ordens Mauro Cid, em que há um trecho transcrito no seu depoimento, entre aspas, ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu, enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? O Mauro Cid falando para o senhor. E a pergunta foi se isso se referia à minuta apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro com a proposta de decretação de estado de defesa e realização de novas eleições. E o senhor respondeu que sim, esse enxugamento seria em relação a esse decreto. O senhor confirma? Confirmo. Uma última indagação. Também consta aqui no depoimento do senhor, abre aspas, que nas reuniões eram expostas as interpretações do jurista Ives Gandra Martins de utilização das Forças Armadas como poder moderador, com base no artigo 142 da Constituição, que expôs que não havia possibilidade de utilização do referido 142 para emprego das Forças Armadas como um poder moderador. O senhor também confirma isso? Confirmo. Agradeço, general, agradeço a testemunha e o testemunho está dispensado. Obrigado, general. Com isso, nós finalizamos as oitivas das testemunhas de acusação designadas para a data de hoje. Eu suspendo a presente audiência, retomaremos, como já todos foram intimados na semana passada, no dia 21/5, na quarta-feira, às 11h30, para continuidade da audiência de instrução, na atual ação penal 2668, com a oitiva da testemunha de acusação, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que semana passada peticionou, demonstrando que ele está no exterior, chega somente nessa madrugada, e foi remarcado na semana passada já com publicação e intimação para quarta-feira, às 11h30. Então, ministro. Pois não? Qual